Boa noite. Novo diretor do Hospital Materno Infantil esclarece fatos ocorridos na maternidade. Viação Cidade Nova completa 37 dias em greve. E ainda, moradores do bairro Newton Miranda comemoram regularização do local. Você acompanha estas e outras informações no SBT Marabá desta sexta-feira, que já está no ar. O novo diretor do Hospital Materno Infantil convocou a equipe de reportagem do SBT Marabá para esclarecer a população sobre a polêmica de óbitos ocorridos na maternidade. Ele recebeu a nossa repórter Fabiane Barbosa. São 36 leitos distribuídos em 2 enfermarias, uma para processos cirúrgicos e a outra para processos não cirúrgicos. De acordo com o novo diretor da maternidade, o HMI disponibiliza atendimento de baixa complexidade à população e que os óbitos ocorridos na casa de saúde são explicados pela falta de assistência a casos graves, que, segundo o obstetra, atinge apenas 10% das mulheres. Então, o Hospital Materno Infantil, ele é considerado um hospital de baixa complexidade, ou seja, a gestante que deveria vir para cá seria aquela gestante de baixo risco, cuja gravidez não teve o quê? Grandes intercorrências. Até mesmo porque 90% das gravidez não tem problemas sérios nenhum. São gravidez com intercorrência que a gente fala fisiológica. É um enjoo no começo da gravidez, é uma dorzinha na barriga, é uma estria. São coisas que você medir que não vai ter grandes problemas. Agora, 10%, essas pacientes podem evoluir com coisas sérias. Por exemplo, ela pode ter uma síndrome HELP, que é um distúrbio da coagulação, a paciente sangra e não para. Ela pode ter pré-eclâmpsia grave, ela pode ter um diabetes descompensado. Nessas situações, a gente tem que ter um suporte para interromper essa gravidez sob condições melhores, ou seja, essa paciente pode precisar de uma UTI. E nós não somos média nem alta complexidade. Na cidade, esse espaço é o hospital regional. Então, até 2009, nós tínhamos lá a obstetrícia dentro do hospital regional. E essa obstetrícia foi suspensa. Então, hoje, qual é a situação? Nós nos deparamos com pacientes graves, boa parte delas que vêm dos municípios vizinhos, às vezes nem sem ser regulada, e aí temos que colocar paciente dentro do hospital regional. Só que a vaga não existe. E como é que a gente consegue isso? Aí a gente tem que lançar mão das amizades, dos outros colegas médicos que também têm compromisso com a paciente, e aí abre-se uma vaga de UTI para a gente operar essa paciente lá dentro. Ao todo, são 297 servidores trabalhando no Hospital Materno Infantil, dos quais apenas 11 são médicos. Mas, apesar disso, o diretor da maternidade afirma que o HMI consegue suprir a demanda de pacientes, tanto que no acolhimento a ordem não é de chegada, e sim de gravidade. Mas a gente tem que também ter a lucidez e a clareza de entender o seguinte: a grávida, ela também adoece. A grávida pode ter intercorrências clínicas graves, tá certo? Porque o pessoal esquece isso. Então, uma coisa é erro médico, outra coisa é intercorrência clínica. Se uma paciente teve uma pré-eclâmpsia, um distúrbio de coagulação, e essa doença, mesmo com a medicina mais aprimorada, não conseguiu ser contornada e ela evoluiu com óbito, não tem erro nisso. Tem uma intercorrência clínica que não foi contornada. Queremos reforçar que é um direito da gestante, do paciente do SUS a informação. Então, se você vem para cá e não está tendo informação, procure as pessoas indicadas que vocês vão receber informação quando estiver aqui. Estudantes de agronomia da Universidade Federal do Pará se preparam para a 8ª edição do Encontro Regional das Agrárias. O evento acontece no campus de Marabá daqui a uma semana. Com o tema Ciências Agrárias na UFPA, Formação e Atuação nos Territórios Amazônicos, o 8º ERA, Encontro Regional das Agrárias, pretende reunir estudantes de universidades públicas e particulares do Pará, Maranhão e Tocantins. Traremos vários profissionais, egressos, inclusive. A gente deu valor maior para os profissionais daqui, professores, alunos, para os egressos, todas as pessoas daqui. Vários minicursos, muitas palestras, todos estão convidados.
O evento acontecerá no Campus 2 da UFPA em Marabá entre os dias 11 e 15 de junho. Como nós, agronomia aqui da UFPA, trabalhamos com essa questão da agricultura familiar, nós vamos, além de mostrar que o profissional formado na nossa faculdade é tão bom quanto os formados em outras universidades de todo o país, e também mostrar a importância do trabalho que o pessoal da agricultura familiar desenvolve para a região. Esse ano nós estaremos cobrando a taxa de R$20 para os alunos participarem dos minicursos. Essa taxa é que nós usamos o dinheiro arrecadado com isso, no caso, para a hospedagem dos alunos, a parte gráfica, material, para que os alunos possam estudar, estar aprendendo sem gastar muito. Já são 37 dias de greve da aviação Cidade Nova. A população ainda sofre bastante com a falta dos ônibus. Veja. O sofrimento da população de Marabá em relação à greve dos rodoviários, que começou há 37 dias atrás, continua. Segundo o presidente do Sintrasul, Sidney Ferreira, a situação está insustentável. A empresa, que está em débito com os funcionários, continua sem negociar. Essa greve foi motivada pelos trabalhadores rodoviários, entendeu, da aviação Cidade Nova, devido não pagar o FGTS, o INSS, a cesta básica e o salário que já vinham sendo constantemente atrasado. E nós fizemos uma assembleia, há 37 dias nós paramos a aviação Cidade Nova. Segundo Sidney, a empresa não está tendo nenhuma responsabilidade, nem com os profissionais e muito menos com os usuários. Ela perdeu a licitação, ela não está nem aí, nem para o trabalhador e nem para a população de Marabá. Essa foi uma das maiores greves do Brasil, foi essa que nós estamos fazendo aqui em Marabá. Então a preocupação nossa não é só com o trabalhador, é também com a população, porque o que a gente percebe é que tem muita gente que fala da população, que fala que não tem ônibus, mas na hora do problema, todo mundo cai fora. E o sindicato está aqui, entendeu? Está aqui discutindo e vamos discutir. E nós só voltamos depois que eles pagar os funcionários que eles estão devendo. Sidney ainda confirmou que o débito que a prefeitura tinha para com a empresa foi quitado. E mesmo assim a Aviação Cidade Nova não vem honrando os seus compromissos. Tivemos no Ministério Público, Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, porta da prefeitura para tentar receber uma dívida que a Aviação Cidade Nova tem com a prefeitura. Foi recebido essa dívida e não foi pago o trabalhador, ficaram com dinheiro. Então, hoje está com 37 dias o pai de família, entendeu? Sem ter o que comer, sem ter uma solução. Mas como estão os maiores prejudicados pela greve dos ônibus e também aqueles que necessitam do transporte? Mesmo pagando por uma tarifa considerada razoável, os usuários têm que se sujeitar a se locomover de qualquer jeito. Olha as condições que os ônibus estão para atender a população marabaense. Precária, né? Tipo sucateada, toda sucateada. Tem que estar uma organização geral nessa parte coletiva. Até que a lógica é porque os ônibus todos são lotados, um absurdo. Aí por isso não tem lógica de você ser bem atendido. Nem só eu, mas sim todos desejam mais frotas de ônibus para Marabá. Os ônibus são de péssimas qualidades, demora muito, né? É uma longa espera. Olha, quando eu estou estudando no mês de julho e agosto, eu fico até mais de uma hora, porque eu vou para o quilômetro 3, eu estudo ali na 28, na UFPA, então eu fico esperando o ônibus chegar em casa praticamente 7h30, 8 horas da noite. A situação está mais grave do que se pensa. Olha só esse registro. No momento que colhíamos os relatos dos usuários, esse ônibus chegou à parada. Sem poder continuar a trafegar, deixou passageiros no meio do caminho, como o senhor Laurindo dos Santos Peixoto, que já estava há meia hora na parada de ônibus e ficou de mãos atadas, tendo que esperar mais uma vez. Até a rodoviária só, lá no 6. Não vai mais? Não, agora não. Por quê? Porque a porta do carro não abriu, foi preciso parar. Agora vai ter que esperar mais um pouco. Quando vier outro carro, né? Nossa equipe de reportagem esteve aqui
em frente ao escritório da Aviação Cidade Nova, que fica no bairro das Laranjeiras, núcleo Cidade Nova, para saber mais informações sobre esse assunto. Mas fomos informados pelo gerente operacional Jair Manuel que somente o proprietário, Marcelo Maranhão, poderia responder tais questionamentos. Hoje, 1º de junho, é o Dia da Imprensa. Um dos grandes desafios da imprensa é buscar com precisão o direito à informação, divulgando assuntos cujo enfoque particular sejam significativos para a formação da opinião pública. Desde o ano 2000 que o Dia Oficial da Imprensa no Brasil deixou de ser 10 de setembro para assumir 1º de junho, ou seja, hoje a imprensa nesse país faz 196 anos. Uma menina. A mudança de data corrigiu uma injustiça, mas que certamente pode ter referenciado outras. Acreditava-se que, com a fuga da família real para a colônia, especialmente para o Rio de Janeiro, surgiu o primeiro jornal de língua portuguesa nestas terras. A Gazeta do Rio de Janeiro era uma espécie de diário oficial da coroa, editado pelo Frei Tibúrcio José da Rocha, seria um jornal oficial da família real. O início do jornalismo brasileiro? Um periódico de decretos do rei? Não de notícias? Sem a menor inspiração de independência, há como se pensar em jornalismo verdadeiro sem liberdade? Antes, porém, da Gazeta do Rio, o brasileiro Hipólito José da Costa Pereira tinha lançado em Londres e enviava clandestinamente para o Brasil o seu Correio Brasiliense, um periódico independente da coroa e de caráter noticioso. Em 2000, o Congresso Nacional aprovou um projeto e o presidente Fernando Henrique o sancionou, mudando a data do Dia da Imprensa para 1º de junho, dia em que circulou a primeira edição do Correio Brasiliense, 1º de junho de 1808. O interessante é que a definição dessa data não fez encerrar as discussões sobre o pioneirismo do jornalismo brasileiro. O Correio Brasiliense era uma publicação mensal, política, mas com grande cobertura científica, econômica e social e que teve uma importância vital na formação do país. Bom, entretanto, o papel da imprensa nos dias atuais é informar a população de todos os acontecimentos que afligem a sociedade, sendo um valioso instrumento de utilidade pública, cumprindo um relevante papel social, conscientizando a sociedade de seus direitos e deveres e resgatando, sem sombra de dúvidas, a cidadania de cada cidadão através da informação verdadeira. Você vai ver a seguir: órgãos de fiscalização ambiental se reúnem com diretores do JBS. Daqui a pouco, depois do intervalo, o SBT Marabá.